Na madrugada de 29 de março de 2008, uma menina de 5 anos cai do sexto andar de um prédio no bairro do Santana, em São Paulo. O nome dela é Isabela Nardoni. Ela é arremessada pela janela do próprio apartamento do pai. O corpo de Isabela é encontrado no jardim interno do prédio. Ela ainda respira quando os primeiros moradores chegam. Morre horas depois no Hospital Santana, sem recuperar a consciência. Minutos depois da queda, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá descem ao térreo. Alexandre tem 29 anos. Ana Carolina, 24. São o pai e a madrasta de Isabela. Alexandre aparece em estado de agitação visível. Ele afirma ter encontrado a filha no jardim ao chegar ao prédio. A versão é imediata e detalhada. Moradores do sexto andar relatam à polícia que ouviram gritos antes da queda. Uma criança gritava. Havia barulho de discussão dentro do apartamento 62. Peritos do Instituto de Criminalística chegam ao apartamento 62 na madrugada. Na janela do quarto das crianças, a tela de proteção está cortada. O corte é limpo e intencional. O delegado Calil Filho assume a investigação ainda naquela madrugada. Em menos de 48 horas, Alexandre e Ana Carolina são indiciados por homicídio doloso. Ninguém acredita na versão deles. Isabela tinha 5 anos. O apartamento era do pai. A tela estava cortada por dentro. A pergunta que a investigação precisava responder era simples: como um pai chega a arremessar a própria filha? Alexandre Nardoni prestou seu primeiro depoimento na madrugada de 29 de março de 2008. Ele disse aos policiais que um assaltante havia invadido o apartamento enquanto ele dormia. Segundo ele, quando acordou, Isabela já havia desaparecido. A versão não se sustentou. O apartamento não tinha sinais de arrombamento. Nenhuma janela estava forçada. Nenhuma porta apresentava danos. Os peritos do Instituto de Criminalística chegaram ao apartamento horas depois. Eles examinaram a tela da janela do quarto onde Isabela havia sido colocada para dormir. O corte na tela estava voltado para fora, o que indicava que foi feito de dentro do apartamento. A descoberta descartou a hipótese do assaltante. Para que a tela fosse cortada de dentro para fora, quem a cortou estava dentro do apartamento. O delegado Calil Filho registrou a contradição em seu relatório naquele mesmo dia. Ainda no dia 29, peritos examinaram o carro de Alexandre, um Volkswagen Paraty estacionado no subsolo do edifício. No banco traseiro, encontraram manchas de sangue. O DNA confirmaria depois, era o sangue de Isabela. O laudo do Instituto Médico Legal trouxe uma conclusão central para o caso. Isabela apresentava marcas de asfixia no pescoço antes da queda. Ela estava inconsciente quando foi lançada pela janela. Vizinhos do sexto andar relataram à polícia que ouviram uma discussão violenta no corredor antes de Isabela cair. Um morador descreveu gritos e barulho de objetos sendo movidos. Outro confirmou ter ouvido uma voz de criança. Investigadores encontraram roupas de Alexandre em um apartamento desocupado no mesmo prédio. O apartamento ficava no quinto andar e estava vazio há semanas. A chave estava com o próprio Alexandre. A notícia do assassinato de Isabela chegou à televisão brasileira no dia 30 de março. Nos dias seguintes, vigílias espontâneas se formaram em frente ao edifício London. Centenas de pessoas carregavam velas e fotos da menina. Em 29 de maio de 2008, exatamente 2 meses após a morte de Isabela, o juiz Maurício Fossen decretou a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Os dois foram detidos no mesmo dia. A mãe biológica de Isabela, Ana Carolina Cunha de Oliveira, acompanhou a detenção pelas notícias. Ela havia passado 2 meses pedindo respostas. Naquele dia, a polícia tinha 2 pessoas em custódia. As respostas ainda viriam no tribunal. Alexandre Nardoni apresentou sua versão à polícia na madrugada de 29 de março. Segundo ele, um assaltante havia invadido o apartamento e jogado Isabela pela janela. Peritos do Instituto de Criminalística foram ao apartamento no mesmo dia. O exame da tela da janela do quarto de Isabela revelou um detalhe decisivo: os cortes foram feitos de dentro para fora.
Um assaltante externo não poderia ter cortado a tela naquela direção. O Instituto de Criminalística concluiu que a abertura foi feita por alguém dentro do apartamento. A versão de Alexandre não se sustentava. Peritos examinaram o carro da família, um Peugeot 307. No banco traseiro, encontraram manchas de sangue. Testes confirmaram que o sangue era de Isabela. O laudo do Instituto Médico Legal foi conclusivo. Isabela apresentava marcas de asfixia no pescoço. Ela foi sufocada antes de ser jogada pela janela. O laudo descartou a possibilidade de morte exclusiva por queda. As lesões no pescoço de Isabela eram anteriores ao impacto com o solo. Ela estava morta, ou quase, quando caiu. Roupas de Alexandre foram encontradas em um apartamento desocupado no mesmo edifício. As peças tinham manchas de sangue. O DNA confirmou: o sangue era de Isabela. 2 moradores do 6º andar confirmaram em depoimento que ouviram uma discussão violenta no corredor pouco antes da queda. Um deles disse ter ouvido a voz de uma criança. Nenhum intruso foi visto. A comoção tomou conta do país. Nos dias seguintes ao crime, vigílias se formaram em frente ao edifício London. Brasileiros de todo o país acompanhavam as notícias sobre o caso. O delegado Calil Filho concluiu o inquérito em maio de 2008. As provas materiais apontavam para Alexandre e Ana Carolina como responsáveis pela morte de Isabela. Não havia evidência de invasão. Em 29 de maio de 2008, o juiz Maurício Fossen decretou a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. A teia de mentiras havia sido desfeita pelas perícias. O julgamento ainda estava por vir. A perícia confirmou: Isabela foi asfixiada antes de cair. As marcas no pescoço da menina indicavam compressão manual. Ela já estava inconsciente quando atingiu o jardim. O laudo do IML concluiu que a causa da morte foi asfixia mecânica associada ao traumatismo craniano. A queda sozinha não mataria Isabela. Alguém a sufocou primeiro. Os peritos analisaram o banco traseiro do carro de Alexandre. Manchas de sangue encontradas correspondiam ao tipo sanguíneo de Isabela. O carro foi apreendido como evidência. A tela da janela do quarto foi cortada de dentro para fora. A conclusão dos peritos era direta: nenhum invasor externo poderia ter feito aquele corte. A versão de Alexandre não tinha sustentação. 2 vizinhos do 6º andar prestaram depoimento formal. Afirmaram ter ouvido choro de criança e barulho de briga no corredor minutos antes da queda. Nenhum dos 2 viu um assaltante. A imprensa nacional publicava novas revelações a cada dia. Câmeras de televisão se instalaram em frente ao edifício London. O nome de Alexandre Nardoni estava em todos os noticiários. Manifestantes se reuniram em frente ao prédio com cartazes pedindo justiça por Isabela. Vigílias com velas foram registradas em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. O caso havia se tornado nacional. O delegado Calil Filho encerrou o inquérito com 23 volumes e mais de 3.000 páginas. A conclusão era clara: Alexandre e Ana Carolina agiram juntos. O caso foi enviado ao Ministério Público. Em 29 de maio de 2008, o juiz Maurício Fossen assinou o mandado de prisão preventiva. A decisão citava risco de fuga e necessidade de garantir a ordem pública. Alexandre e Ana Carolina foram detidos no mesmo dia. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram levados em viaturas separadas. Câmeras registraram a prisão ao vivo. O país parou para assistir. O julgamento ainda estava por vir. Em 22 de março de 2010, o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá começa no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Todas as redes de televisão transmitem ao vivo. É um dos julgamentos mais acompanhados da história do Brasil. Alexandre Nardoni entra na sala do júri de terno escuro. Ana Carolina entra logo depois. Os 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, já estão posicionados. O promotor Francisco Sembranelli organiza seus documentos sobre a mesa. O promotor Sembranelli apresenta as provas periciais ao júri. DNA de Isabela encontrado na janela do quarto. Sangue dela no carpete e na janela. A tela cortada por dentro.
Cada laudo é lido em voz alta para os 7 jurados. Moradores do edifício London testemunham. Descrevem ter visto Alexandre carregando algo enrolado naquela madrugada. Descrevem ter ouvido barulhos no apartamento. Os depoimentos duram horas. O júri acompanha em silêncio. A defesa tenta desconstruir os laudos periciais. Os advogados de Alexandre e Ana Carolina argumentam que as provas são circunstanciais. Questionam a cadeia de custódia do DNA. O promotor Sembranelli rebate ponto a ponto. O julgamento dura 3 dias. Em 25 de março de 2010, após horas de deliberação, o juiz Maurício Fossen anuncia o veredicto. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá são declarados culpados por homicídio triplamente qualificado. Alexandre Nardoni é condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ana Carolina Jatobá recebe pena de 26 anos, 8 meses e 2 dias. É a maior pena já aplicada a uma mulher por homicídio no estado de São Paulo. Do lado de fora do fórum, centenas de pessoas aguardam a decisão. Quando o veredicto é anunciado, a multidão aplaude. Pesquisas indicam que 98% dos brasileiros acompanharam o caso. Nenhum outro julgamento criminal teve cobertura semelhante no país. Ana Carolina, mãe biológica de Isabela, assiste ao veredicto dentro do fórum. Ela não faz declarações aos jornalistas. Em entrevistas posteriores, diz que a condenação não devolve a filha. A dor, ela afirma, não tem prazo para terminar. Em 2010, o Congresso Nacional aprova a Lei nº 12.318, conhecida como a Lei da Alienação Parental. Em 2014, é criada a Lei Isabela Nardoni, que agrava penas para homicídios praticados contra crianças por pais ou responsáveis. O nome de Isabela passa a ser associado a uma mudança legal concreta. 17 anos depois, Alexandre e Ana Carolina cumprem pena em regime aberto, reconstruindo suas vidas discretamente. Mas Isabela permanece eternamente com 5 anos, uma criança que o Brasil nunca esqueceu, e cuja morte expôs a face mais brutal da violência doméstica contra crianças. Se esse documentário fez você refletir, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa conhecer essa história. Inscreva-se no canal para acompanhar novos casos. A memória de Isabela é mantida viva por cada pessoa que recusa esquecer.